Olá, meu amigo, minha amiga, que bom ter você aqui com a gente para mais uma reflexão na Palavra de Deus. Quero começar lembrando que a vida que Jesus levou, toda ela é um exemplo que você e eu devemos seguir. Todos nós admitimos, nós cristãos, que devemos andar como Jesus andou em tudo. Ele foi um homem perfeito, uma vida sem pecado. A sua devoção, constante vigilância, oração, a sua atitude compassiva, Jesus sempre verdadeiro, fiel, obediente, foi sábio, humilde, um servo, um evangelista, um exemplo em todas as coisas. Entretanto, Jesus Cristo é nosso exemplo também, não somente na maneira como viveu, mas também na sua morte. O apóstolo Pedro escreve em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam seus passos. O que Pedro está dizendo é que ao morrer numa cruz pelos nossos pecados, Jesus deixou um exemplo que devemos seguir. De fato, percebemos o caráter de uma pessoa muito mais pela maneira como ela morre do que pela maneira como ela vive. Isso, na verdade, é um fato com qualquer tipo de sofrimento, não somente com o sofrimento da morte. Quem realmente nós somos fica escancarado a todos, vem à tona, quando passamos por aflições e dificuldades. Nos momentos de tranquilidade, de conforto, nós sabemos disfarçar bem nosso caráter e a nossa ética. A provação revela o caráter, a virtude ou a falta da virtude. E olha, quanto maior o problema, mais precisa será a revelação de quem somos. Tanto é que dificilmente você conhece de verdade uma pessoa, a não ser que você a veja passando por dificuldades. Se você vê uma pessoa apenas em seus momentos de tranquilidade, em que as coisas estão bem, você não a conhece de verdade. Por isso que, por exemplo, o namoro entre duas pessoas é um momento muito perigoso, porque geralmente engana, e somente na vida conjugal, quando os problemas surgem, é que a verdade sobre quem são os amantes vem à tona. O fato é que assim foi com Jesus Cristo. A mais pura revelação de seu caráter aconteceu no momento de sua maior provação e aflição. Ao morrer pendurado numa cruz, Jesus confirmou o seu caráter perfeito que ele manifestou ao longo de sua vida. Faça um parênteses aqui. Pense em você. Será que você encara os seus momentos de aflição e dor como oportunidades de evidenciar o caráter de Cristo? Ou você tem visto suas dificuldades na vida apenas como pedras no sapato, incômodas, que precisam ser tiradas o quanto antes? Como você tem reagido às aflições que Deus permite que você atravesse na sua vida? Que verdades acerca do seu caráter sobressaem? Quando você passa por uma dificuldade, o que vem à tona? A sua impaciência, sua murmuração, irritabilidade, imoralidade? Ou o que vem à tona é a paciência, a gratidão, o domínio próprio, uma vida santa? Pense nisso. E olhe para Jesus em sua morte. Ele nos ensina como viver. De fato, a morte de Cristo escancara com seriedade o nosso pecado. A morte de Cristo mostra a necessidade que nós temos de um Salvador que possa pagar o preço da nossa iniquidade. Jesus Cristo morreu em nosso lugar. A teologia corretamente apresentada vê a morte de Cristo como uma morte substitutiva. Ele morreu em nosso lugar e ele morreu por nós. Mas hoje eu estou aqui para dizer que ele morreu também para ser um exemplo para nós, para nos mostrar como nós devemos viver. Como que podemos aprender sobre Cristo olhando para o momento da sua morte? Será que devemos ser crucificados também? Como podemos aprender com ele? Nós não vemos a quem foi Cristo pelo que ele fez na cruz. Ele estava pregado numa cruz, seus braços estavam ali abertos, ele não estava sendo capaz de agir. Não podemos aprender com Jesus por aquilo que ele pensou, nós não podemos ler os pensamentos de Jesus na cruz, mas preste atenção aqui, Jesus revelou o seu caráter
pelas afirmações que ele fez na cruz. Os estudiosos da vida de Jesus alistam 7 afirmações preciosas que Jesus fez naquelas horas em que ele esteve crucificado. Essas 7 frases, essas 7 afirmações de Jesus são para nós princípios de vida, e eu gostaria de chamar a sua atenção hoje nessa primeira mensagem da série, a primeira frase pronunciada por Jesus Cristo na cruz. A primeira afirmação de Jesus é descrita pelo evangelista Lucas, o Evangelho capítulo 23, versículo 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. O primeiro brado de Jesus na cruz foi pelo perdão divino aos seus inimigos. Ele morreu perdoando os que pecaram contra ele, e isso é um princípio de vida para mim e para você. Veja, não foi um perdão fácil, não foi moleza. Perdoar como Deus Todo-Poderoso, lá do alto e sublime trono da sua perfeição divina, inatacável, da sua santidade plena, pode parecer algo fácil, mas e perdoar carregando em si a fragilidade de pés de barro, debaixo da limitação humana? Parece impossível, mas foi nessa condição humana que Jesus perdoou os seus algozes. O coração perdoador de Jesus, nessa primeira afirmação, foi manifestado depois de uma vida inteira em que Jesus experimentou o pior tratamento das pessoas. O nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus, como homem num estábulo, foi simbólico. Aquela estrebaria rude apenas anunciou o tratamento rude que ele receberia ao longo da sua vida até a sua morte. Assim que Jesus nasceu, Herodes mandou matá-lo. A hostilidade só foi aumentando, os seus inimigos buscavam sua destruição. Jesus não foi compreendido pelos seus próprios seguidores. Jesus foi questionado e tido como louco pelos seus próprios familiares. Ele foi abandonado, ele foi negado, ele foi traído pelos seus apóstolos. Ele viveu uma vida em que foi tratado da pior maneira possível. Ele foi odiado injustamente e condenado ao pior tipo de morte pelo seu próprio povo, o povo judeu. Ele sofreu um julgamento totalmente injusto, zombeteiro, com acusações forjadas. O próprio juiz Pilatos não viu culpa em Jesus e, mesmo assim, ele foi severamente açoitado e foi crucificado. Ele enfrentou a morte mais vergonhosa e dolorosa possível. Esse foi o contexto do perdão de Jesus. Foi isso que ele, uma vítima inocente, perdoou. Humanamente falando, a reação de Jesus, se ele fosse um de nós, qual seria? Se rebelar, se revoltar contra Deus? Lançar maldições contra aqueles que lhe faziam mal? Usar o seu poder para se livrar daquele momento de horror e então vingar-se dos seus inimigos? Mas as suas primeiras palavras foram uma oração a Deus. E essa primeira afirmação, essa primeira oração, foi um pedido de perdão aos que faziam o mal contra ele, tentando tirar e tirando a sua vida. A pergunta é: como imitar Jesus numa atitude perdoadora assim? Como perdoar da mesma forma? Pessoas que falham conosco e nos decepcionam tanto. Pessoas que falham conosco de forma repetitiva, nos frustram. Pessoas que são insensíveis contra nós e que não nos pedem perdão. Em alguns casos, as pessoas até de forma mal intencionada nos prejudicam. Como perdoar como Jesus perdoou? Os motivos de Jesus estão, de alguma forma, presentes nesse versículo de Lucas 23, e eu queria extrair esses motivos e essas razões que estão por trás do perdão. A primeira razão é a convicção de uma filiação divina. Perceba que Jesus Cristo, estando pregado numa cruz, sofrendo o pior tipo de morte, ele demonstra a convicção de que era filho de Deus ao chamá-lo de Pai. Jesus diz Pai, mesmo estando à mercê do pior tipo de tratamento humano possível, a pior crueldade, a pior injustiça do ser humano, Jesus continua convicto e descansando em sua
identidade como filho do Pai Celestial. Nem a crueldade humana, nem a dor decorrente das piores adversidades e açoites anulam essa convicção grata e alegre que Jesus tem de que Ele é um filho amado do Pai Celestial. E assim precisa ser comigo e com você. Nada de trágico nesse mundo deveria fazer com que nós nos esquecêssemos de que somos filhos e filhas amados do Pai Celestial. A maldade ou as ofensas dos outros não podem ser uma descrição da maneira como Deus nos vê e como Ele nos trata e como Ele nos ama. Foi assim com Jesus. Jesus continuava sendo o Filho amado em quem o Pai tinha prazer. E Ele continuou chamando o Deus de Pai e vendo-o como tal. Sabe, Deus continua sendo o Pai que criou você em amor, que criou você para a glória dEle e que entregou o Filho dEle para te dar a salvação. Deus continua sendo o Pai que sustenta você em todas as suas adversidades, aquele que cerca você de bênçãos e cuidados e aquele que levará você para a glória celestial. Como diz o apóstolo Paulo, ainda que o nosso exterior se corrompa, o nosso interior se renova. Paulo também diz que as nossas leves e momentâneas tribulações não são nada diante da glória futura que pesa mais do que todas as angústias. Essa glória durará para sempre. Não há rancor ou vingança no coração de quem sabe que é profundamente amado por Deus. Para quem sabe que é amado por Deus por toda a eternidade. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, estendemos aos outros uma fração do perdão infinito que nós recebemos de Deus primeiro. Nós não devolvemos na mesma moeda porque transmitimos aos outros não aquilo que recebemos delas, mas aquilo que temos recebido do alto. A primeira razão para perdoar como Jesus perdoou é a convicção de nossa filiação divina. Somos filhos e filhas amados do Pai Celestial. A segunda razão é a convicção da soberania de Deus. Quando Jesus, pregado numa cruz, se dirige a Deus como seu Pai, Ele se dirige àquele que Ele sabe que está no controle de todas as coisas, mesmo que Ele estivesse pendurado numa cruz. Para além da crueldade humana, Jesus sabia que estava debaixo da providência soberana do Pai Celestial. Ele não estava meramente sob as decisões das autoridades judaicas ou de Herodes e as autoridades romanas ou dos soldados e do centurião. Ele estava debaixo do propósito e do plano e do controle do Pai Celestial e daquilo que o Senhor Deus tinha para ele. Enquanto os homens tratavam Jesus de maneira injusta e cruel e tramavam o mal contra ele, e esse é o lado da moeda, o lado da liberdade humana, Deus estava cumprindo o seu propósito ao mesmo tempo e o seu plano de estender a salvação a toda a humanidade ao entregar seu Filho para morrer naquela cruz. Esse é o outro lado da moeda, a soberania divina. E esses dois lados sempre interagem, ainda que misteriosamente, ainda que de forma inexplicável. A maldade humana, o pecado humano, a traição humana, ela sempre caminha junto com a soberania divina. Então não há injustiça contra você, não há maldade contra você, não há traição praticada contra você que não esteja debaixo do guarda-chuva maior da soberania de Deus. Os porquês, os propósitos divinos nem sempre são claros. Com frequência, eles são, na verdade, muito misteriosos, mas jamais anulam esse fato. Deus tem as rédeas da sua história nas mãos dele, as suas mãos santas e poderosas. Então, não vai existir amargura, ódio e vingança no coração de quem descansa na soberania de Deus e sabe que tudo está debaixo do controle do Senhor. De modo que se o mal for feito contra nós, isso não estará fora da permissão divina. Ao contrário, o Senhor proverá força e sabedoria para que você tenha paciência e compaixão para com aqueles que estão incomodando você, fazendo mal contra você, não agradando os seus interesses e chateando o seu coração. A verdade,
todas essas coisas negativas vindas do ser humano serão oportunidades de você expressar a eles o amor recebido de Cristo, oportunidade soberanamente concedida por Deus de você imitar Cristo, de você ser treinado e aperfeiçoado na fé em Cristo. Então, o que nos leva a perdoar como Jesus perdoou? Em primeiro lugar, a convicção da nossa filiação divina, haja o que houver. Em segundo lugar, a convicção da soberania de Deus em todas as coisas, inclusive naquelas coisas que nos desgastam e nos chateiam. Em terceiro lugar, Jesus olhou para o Pai Celestial, mas naquele momento na cruz ele também olhou para os homens que o maltratavam. E ele demonstrou um entendimento muito claro e realista a respeito da perversidade, da maldade do coração humano. Veja a razão pela qual Jesus perdoou. Ele diz assim: perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Jesus se refere aqui à cegueira do coração humano, à ignorância e às trevas da depravação moral. Eles não enxergavam, aquelas pessoas não tinham noção do pecado e da gravidade do seu crime. Tudo o que eles precisavam era de perdão. A única maneira pela qual eles poderiam ser introduzidos na presença de um Deus Santo, a única maneira deles experimentarem a alegria que Deus concede àqueles que estão em comunhão com Ele, era que eles tivessem os seus pecados sendo perdoados. Então Jesus orou em favor da mais profunda necessidade dos seus próprios assassinos. E isso falou mais alto do que o desejo de se vingar. E naquele momento ele revelou a pureza do seu coração no que diz respeito ao amor ao próximo. Pedro escreve em sua carta que Jesus, quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Eu queria propor para você um uso prático desta lição e desse estudo. Em primeiro lugar, a sua e a minha maior necessidade a única maneira de evitar o inferno e de desfrutar da comunhão com Deus é o perdão que Cristo propicia na cruz e pelo qual Ele pediu em nosso favor. Sem Cristo, estamos inaptos, totalmente despreparados e desqualificados para entrar em comunhão com um único Deus santo e justo. Você e eu não podemos resolver a nossa indignidade, a nossa desqualificação perante Deus por meio de princípios nobres que nós seguimos, buscando o respeito das pessoas, atingindo um alto nível de bondade. Nós não conseguimos atingir a aceitação de Deus seguindo boas regras, desenvolvendo bom caráter, praticando boas obras. Não espere receber a aprovação de Deus dessas formas. Essas coisas não servem para nada diante de Deus, porque o pecado nos separa dele. Seria como que você tentar colocar uma bota especial num pé que é paralítico. Seria como você colocar óculos em uma pessoa cega. Não vai alterar em nada a sua falta de visão. Seria como você adornar um defunto. Não altera em nada o estado daquele ser humano sem vida. A única maneira pela qual você pode escapar do inferno e provar da comunhão com Deus é tendo os seus pecados perdoados pelo sangue de Cristo Jesus. Certa vez um pastor recebeu uma carta de um presidiário. E esse presidiário admitiu ter estuprado 4 mulheres. Esses foram os seus crimes. A pergunta desse presidiário, que estava sendo quebrantado pelo estudo da palavra de Deus, foi direta. E ele perguntou: pastor, eu posso ser perdoado por Deus pelos meus crimes? O primeiro impulso do pastor foi responder assim: no que depender de mim, de maneira alguma você será perdoado. Mas a resposta bíblica é sim. Mesmo tendo estuprado 4 mulheres, você pode ser perdoado por Deus. Porque com essa oração proferida na cruz, Jesus constrói uma ponte de perdão em que os seus torturadores, arrependidos, poderiam e podem chegar ao Pai Celestial. Isso inclui a mim e a você. A cruz é a ponte de amor entre nós e o Senhor, é a ponte do Redentor. É na cruz que você atravessa o abismo que separa você de Deus. Se você não compreender isso, você não entendeu o Evangelho e você jamais terá uma vida plena e verdadeira com o Senhor.
Mas há um segundo uso a ser feito no estudo desse texto, é que os cristãos, talvez você se inclua nisso, devem se preocupar mais com o perdão de Deus para aqueles que pecam contra eles do que com a vingança. O nosso referencial é Jesus, que ao ser atacado injustamente, pediu perdão àqueles que o atacavam. A nossa referência é Estevão, que lá em Atos capítulo 7, versículo 60, segue o exemplo do mestre e clama pelo perdão de Deus para aqueles que o apedrejavam até a morte. Nós temos que fazer o mesmo. Foi por esse motivo que Jesus orou pelo perdão dos pecados dos outros, ainda que esse pecado fosse matá-lo de forma injusta, covarde e cruel. O tema do perdão é um tema maravilhoso. O assunto é muito legal, até que você e eu tenhamos que perdoar alguém, aí a coisa complica, não é verdade? O mais elevado grau de maturidade é quando nós clamamos e buscamos o perdão divino para com aqueles que mais nos ofendem no dia a dia. Se você se enche de frustração com aquele que te ofende, se você tem feito exigências para que essa pessoa mude, se você retribui na mesma moeda, se você não consegue tratar bem quem te trata mal, ou você não conhece o perdão divino, ou ainda você é uma criança mimada na fé. Nós devemos perdoar, e isso é sinal de maturidade. E devemos perdoar tanto os que pedem perdão quanto os que não pedem. Porque quando perdoamos e entregamos os nossos ofensores, até mesmo aqueles que são impenitentes e não arrependidos, nós entregamos a Deus, o justo juiz, colocamos em suas mãos a nossa amargura e descansamos. Sabe, os ofensores já nos causam dor o suficiente com as suas ofensas. Por que então reter tudo isso? Remoer uma ofensa é eu carregar o ofensor sempre comigo, eu querer sempre me lembrar da dor e daquilo de mal que foi feito contra mim. A única forma de se livrar da contínua influência da ofensa de alguém contra mim é perdoando e entregando essa causa a Deus, o Senhor justo juiz. Apenas aqueles que são capazes de perdoar e entregam um acerto de contas para Deus é que serão recompensados com saúde espiritual, estabilidade emocional, e esse é o Espírito de Jesus que estava pendurado ali naquela cruz. Devemos orar pelos que falham conosco, mesmo que não nos peçam perdão. Jesus orou dessa forma. Nós não sabemos se essas pessoas se arrependerão, se buscarão o perdão divino, o nosso próprio perdão, mas isso não importa de maneira alguma. E para que você faça isso, é preciso que você entenda também uma diferença entre perdão liberado por você e reconciliação. Nos relacionamentos humanos, mesmo quando se pede perdão, a reconciliação jamais é uma certeza. Assim, mesmo que a parte ofendida não seja procurada pelo ofensor, o ofendido pode, em paz, perdoar. Mesmo não havendo reconciliação, você, por sua vez, pelo seu lado, você pode perdoar e passar a justiça para Deus. Caso contrário, o que vai sobrar é mágoa, é a dúvida e a dor que vão atacar seriamente aquele que se alimenta delas, afetando o bem-estar da alma e afetando a comunhão com Deus. Seja muito sincero com relação a isso. Como você tem tratado o seu cônjuge? Como você tem tratado os seus pais, filhos, familiares? Outras pessoas que fazem ou fizeram o mal contra você, pessoas do seu círculo de relacionamentos. Veja, a primeira afirmação de Jesus na cruz que nos ensina como viver. A cruz de Jesus, a morte de Jesus, que é uma morte que nos ensina a viver, nos ensina a viver oferecendo perdão àqueles que mais nos ofendem. Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. O que você tem a fazer hoje? 1, 2 ou 3 coisas. A primeira delas, receber o perdão divino. Talvez você esteja sendo até hoje uma pessoa que tenta passar verniz no seu pecado. Alguém que tenta transparecer um nível de bondade, de fé, em que Deus vai te elogiar, te aprovar e te aceitar.
Isso jamais acontecerá. A única maneira de você ser aceito por Deus, aprovado por Deus, é tendo os seus pecados perdoados. Como fazer isso? Aceitando o convite da mensagem do Evangelho. Arrependam-se e creiam nas boas novas. É você se arrependendo dos seus pecados, entendendo que eles te separam de Deus, aceitando o veredito divino contra o seu pecado, de castigo, de sentença e condenação, mas crendo que Jesus tomou o seu lugar nessa punição. Assim você será purificado e eternamente aceito na presença de Deus como um filho amado, uma filha amada. Talvez você hoje, em segundo lugar, precise tomar a decisão de perdoar alguém. A quem você deve absolver. Porque perdoar é isso, é absolver da vingança, é absolver do castigo. É dizer, Deus, o castigo para essa pessoa vem do Senhor. De minha parte, a única coisa que eu posso entregar a essa pessoa que me ofende é o bem. Ela tem feito o mal, mas o que eu devo a ela é o bem. E isso é perdoar, é decidir absolver e devolver o mal com o bem. A quem você deve começar a tratar dessa forma? E talvez sejam as duas coisas que você deva fazer hoje. Receber o perdão divino e passar esse perdão às pessoas com quem você convive. Gostaria que você orasse comigo em resposta a esse ensino que o Senhor nos traz e o seu Espírito ministra ao nosso coração através da palavra. Oremos. Graças te damos, Senhor, pelo teu perdão maravilhoso, que foi planejado desde a eternidade, manifestado na pessoa do teu Filho. E este perdão oferecido na cruz e oferecido nessa oração que Jesus fez por nós. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ali o Senhor nos ensinou a viver e queremos viver perdoando aqueles que nos ofendem, abrindo mão de guardar mágoa e absolvendo-os das suas faltas e decidindo que não vamos retribuir, que a vingança pertence ao Senhor e que de nossa parte o que nos cabe é devolver o mal com o bem. Torna-nos semelhantes ao seu Filho na maneira como ele morreu. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida.